E aí, turma, tudo tranquilo? Aqui o professor Anderson Marques, vamos para mais uma videoaula. Galera, nesse momento a gente está falando da geopolítica das Américas e eu quero comentar com vocês sobre os protestos, a convulsão continental que aconteceu na América do Sul, sobretudo, no ano passado, com alguma coisinha caminhando na direção desse ano. Levantes populares, golpes e embates entre policiais, população e militares, mortos e feridos em países latino-americanos. De um modo geral, o que aconteceu foi isso aqui, ó. No Equador, fim do subsídio aos combustíveis, que fez aumentar o preço da gasolina principalmente, detonou uma onda de protestos que rendeu mortos e feridos. Na Colômbia, houve a maior onda de protestos desde a década de 70, pedindo reformas no país, fim, combate à corrupção, melhoria na saúde, educação, tipo aqueles de 2003 aqui no Brasil. Na Venezuela, crise política, né? O pau quebrando lá entre o Juan Guaidó e o Nicolás Maduro. Enfim, o caso da Venezuela gerou inclusive refugiados, perseguição política, tem gerado, né? Na Bolívia, a acusação de fraude na última eleição, na reeleição do Morales, acabou gerando um golpe contra ele. No Chile, eu ia falar China aqui, no Chile foram as manifestações que ficaram mais famosas, houve mais visibilidade, houveram muito mais reportagens sobre isso. Lá no Chile começou com o aumento das passagens no transporte público e isso acabou virando uma onda de protestos, e eu vou explicar por quê, que também resultou em mortos, feridos, presos. Enfim, no Chile houve uma grande convulsão social. No Uruguai, a direita consegue ascender ao poder em meio a uma grande crise econômica. No caso do Uruguai, a crise é econômica. Na Argentina a direita ascende ao poder também. Vem uma grande crise econômica. Hoje o governo é de esquerda, inclusive com a Cristina Kirchner fazendo parte da chapa do novo presidente. Lembrando que ela saiu lá para entrar um militante da direita, enfim, dando novos rumos para a Argentina, depois dessa lógica de esquerda que assolou todo o continente sul-americano. Eu não coloquei o Brasil aqui porque o Brasil vai ser um assunto à parte, né? O Brasil vive uma crise política, uma crise sanitária e uma crise ambiental. Enfim, vamos lá, vamos partir para os mais importantes. Olha só, a gente começa, e eu fiz questão de colocar essa tabela aqui para mostrar o seguinte: a evolução do PIB em porcentagem de 2019 para 2020 e a inflação em 2019. Na Argentina, o PIB vem em queda. Na Bolívia, não, a inflação até é controlada. Na Bolívia, a crise não é econômica. Ali acusaram o Morales de ter fraudado a reeleição. E aí isso gerou um golpe contra ele lá. No Chile, galera, o PIB cresceu muito pouco, a inflação relativamente controlada, o pau quebra no Chile por conta do aumento do transporte público. E se você considerar que no Chile quase nada é público, hospital, escola, universidade, e todo mundo tem que pagar por tudo, aquele, por exemplo, que estuda e que tem que pagar um pouco a mais no transporte público para ir da casa à faculdade, por exemplo, passa a ter um grande gasto a mais. Então, quando a gente fala assim, mas aumentou alguns centavos no metrô, no trem, só isso desencadeia muita coisa, porque se eu gasto muito mais com transporte, eu gasto muito menos com alimento, com remédio, por exemplo. Na Colômbia, o PIB andou crescendo substancialmente, a inflação um pouquinho maior, mas na questão da Colômbia o problema não é econômico. Escândalos com a Odebrecht, alinhamento com o governo brasileiro na época da Lava Jato, perspectiva de melhoria na saúde e educação, violência policial acabaram inflamando os ânimos na Colômbia. Cuba e Equador vão até a América do Sul, tá? No caso do Equador, PIB cresceu quase nada, aí a questão era econômica mesmo. Inflação também quase não cresce. Quando a economia não cresce, não tem consumo.
Se não tem consumo substancial, não vai ter aumento de preço, logo não tem inflação, certo? México, Nicarágua, Paraguai. O Paraguai é relativamente estável a situação lá, uma certa crise política, chegaram a meter fogo no parlamento recentemente. No Peru, menos escandaloso que nos outros países. No Uruguai, sim, questão econômica, o PIB quase não crescia, né? Inflação alta, e isso aí acabou levando à alternância do poder. E no caso da Venezuela, a Venezuela é o caos, né, galera? Olha só, PIB, queda de 25%. 2020, perspectiva, queda de 14% no PIB. O corona vai ser muito pior. Inflação, pouquinho maior do que os outros, 39.100%, 133%. Vamos pontuar os mais importantes. Começando pela Bolívia. Galera, na Bolívia acontece o seguinte. Embora a economia viesse relativamente bem, opositores do Evo Morales começaram a protestar dizendo que eles manipularam as eleições para que ele fosse reeleito. Apoiadores dele, sobretudo indígenas, sindicatos, a turma da esquerda e das minorias, contestaram essas acusações e, agradecido ao Morales pela diminuição da pobreza e crescimento do PIB, eles foram para a rua também, para apoiar o cara. Aí houve choque. Esse choque resultou em mais de 30 mortes e inúmeros feridos. A tensão aumentou e aí invadiram a casa do Morales, depredaram a casa dele. Os militares reuniram com ele e falaram assim, cara, é melhor você renunciar. E militares participaram também desse movimento contra o Morales. Enfim, ele acabou renunciando e ele fugiu. Uma parlamentar, essa tiazona aqui, chamada Jeanine Áñez, assumiu a presidência provisória e já teve automaticamente reconhecimento dos Estados Unidos, por exemplo. E ela assinou um decreto permitindo à polícia disparar arma de fogo mesmo, em legítima defesa nas ruas de La Paz contra os protestantes. Porque, claro, o pessoal do Morales ficou inflamado. Lógico, quando ela baixa um decreto dizendo que o policial pode matar se ele quiser, isso acaba fazendo com que as ruas deem uma esvaziada, né? Essa iniciativa despertou reações de organismos internacionais que interpretaram a lei como licença para matar. Pessoal, não tem como falar outra coisa. Na Bolívia, o Morales sofreu um golpe, tá? Ele foi convidado a se retirar. E quando tem militar envolvido nisso, são os militares que dão respaldo. E aí eu posso falar, na Bolívia, a direita usurpou o poder. Agora, teve fraude mesmo? Aí eu não sei, é provável até que tenha. Sempre tem alguma fraude aqui, outra fraude ali, né? Mas aí o processo deveria ter sido outro, deveria ter sido institucional. Legislativo levanta acusações, tem julgamento, tem impeachment, como aconteceu com a Dilma aqui, por exemplo. Como não foi institucional, e como o cara teve que renunciar, e aí ele pediu exílio, e no exílio ele falou isso, eu renunciei porque eu não tinha outra perspectiva. Então, assim, não foi uma renúncia, porque ele quis renunciar. Bora para o Chile. Pessoal, no Chile aconteceu então o chamado aumento da tarifa de trem. Isso aí gerou grandes protestos. E aí quando a polícia vai lá e desce o cacete em quem está no protesto, o nego filma e espalha isso na rede, gera mais indignação, o que faz aumentar ainda mais os protestos. Questionamento das regras adotadas em pagamentos de benefícios como pensões e aposentadorias. Lá reduziu-se o valor de pensão e aposentadoria no momento em que aumenta a tarifa do trem. Como não tem saúde e educação pública por lá, lá não tem um SUS, lá não tem uma previdência social, isso tudo acaba onerando muito ainda, ainda mais a vida do pobre chileno. Desejo de mudança na Constituição. O Chile é um país que adotou o neoliberalismo há muito tempo atrás. Então é aquele país em que o Estado ele é cada vez menor e deixa o mercado tomar conta de tudo. Morte de manifestantes, enfim, isso tudo foi causa dos protestos no Chile. Consequência: estabilidade política e econômica, desistência do aumento dessa tarifa, depois que o governante viu uma imagem como essa aqui, ó, ele voltou atrás. Promessa de uma nova Constituição, que inclusive está sendo
preparada lá no Chile nesse momento. Provavelmente eles vão renunciar ao neoliberalismo puro e vão começar a adotar algumas medidas de amparo social, provavelmente. Pelo menos 23 mortes, violência e protesto, enfim. No Chile a coisa foi meio que amenizada pelo coronavírus, assim como os outros também. Porque se não fosse o corona, dificilmente eles iam tirar o povo da rua. As manifestações indicam o caminho para a ruptura com o modelo neoliberal chileno e para melhorias socioeconômicas. Bora ver se vai acontecer mesmo, né? No caso do Equador, vamos lá. O Equador, ele passou por 2 semanas na primeira quinzena de outubro de passeatas, bloqueios nas ruas, danos a prédios, em diferentes cidades. O que causou isso? O presidente Lenín Moreno acabou com o subsídio aos combustíveis e aí, quando ele acaba com esse subsídio e faz o decreto, o aumento ele veio na média de 120%. Então você imagina o seguinte, nego paga R$1 no litro de gasolina. Aí ele passa a pagar R$2,20 assim do dia para a noite, e isso gera um grande impacto, porque tudo que depende do transporte acaba tendo o valor final embutido nesse valor final, o valor no aumento do transporte. E tudo é transportado geralmente por rodovia, né? Aí o preço dos produtos no mercado começa a aumentar também. Enfim, caminhoneiros deram início aos atos dos quais a população em geral participou. 10 mortes, pelo menos, centenas de feridos. Depois de toda essa convulsão social lá, qual foi a consequência disso? O governo decretou um toque de recolher, mudou a capital de Quito para Guayaquil. Em Quito, os protestos eram mais aflorados, revogou o decreto, e aí morreram pelo menos 8 pessoas, 1.300 ficaram feridas. A gente fala pelo menos, galera, porque nunca dá para saber exatamente o número de mortes nesses conflitos. Às vezes o cara desaparece e nunca mais aparece. Aí pode ser que ele morreu, esconderam ele. Às vezes no meio desse tumulto aí, ó, nego tem uma parada cardíaca e morre, e aí morreu por causa do conflito ou não? Porque só estava lá. Enfim, daí esse pelo menos para ficar mais prudente, tá? No caso do Equador também, a situação atual é uma situação em que o decreto foi revogado, a capital já voltou para Quito, a população meio que saiu da rua porque o decreto foi revogado e existe uma certa estabilidade no Equador. Bora para a Colômbia, nós já falamos das Farc, né, na aula passada. Na Colômbia também teve protesto, o povo também foi para a rua, principalmente em Bogotá, Cali e Medellín, aonde greve geral parou inclusive transportes. E aí, consequentemente, escolas e empresas não funcionaram. Quais foram as causas dessas mobilizações na Colômbia? Bom, sindicato, indígenas e ativistas ambientais foram para a rua. O caso da Colômbia foi parecido com o caso brasileiro aqui em 2013. Aí teve violência policial, nego filma, joga na internet, revolta muita gente que vê policial numa cena como essa que vocês estão vendo aqui na primeira imagem. Os protestos aumentam e aí a população ela foi para a rua dizer que não estava feliz com o governo de direita do Ivan Duque, que propunha reforma no sistema trabalhista e previdenciário. Mais ou menos o que acontece aqui no Brasil a partir do momento em que o PT sai do poder e uma outra guinada ideológica assume o poder. Isso é chamado sempre de medidas austeras, né? Reforma na Previdência, reforma nas leis trabalhistas. O Temer fez isso, o Bolsonaro aprofundou. Enfim. Dias antes, veículos de comunicação e grupos de artistas haviam sido intimidados por meio de batidas policiais. Protesto pelo combate à corrupção, por melhoria na saúde e na educação, acaba incentivando toda essa mobilização social. Consequência, galera, pelo menos 4 mortos, muitos feridos, e o governo pediu para que se montasse uma comissão dos líderes dos protestos para ouvir quais eram as suas reivindicações. No momento atual, também muito em função do coronavírus, que acaba fazendo com que pessoas não voltem para a rua e que o governo tem o poder de decretar toque de recolher,
a coisa está um pouquinho amena, mas a situação oficial é de que continuam negociando para acatar as pautas dos manifestantes e evitar que eles voltem para a rua lá na frente, tá? Esse Dylan Cruz aqui foi um jovem que foi morto covardemente por um policial. Ok? Menos repressão, mais educação. Pessoal, vou encerrar por aqui essas convulsões sociais sul-americanas. Nossa próxima pauta vai ser os Estados Unidos, e os Estados Unidos é um capítulo à parte. Beleza? Então, um grande abraço para vocês. Até a próxima.